Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Apolo Vix, ele que é um dos colaboradores, cuidadores, fundadores e vem desde o bisavó dele, da casa, o Abrigo São Lázaro. Primeiramente, muito obrigada, Apolo, por você ter topado dar essa entrevista. A gente sabe o amor que você tem pelos animais, é um influenciador na área aqui como protetor dos animais. Só que a gente vem trazer não uma boa notícia, né? Eu queria que você explicasse pra gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, pela visibilidade para a causa animal, isso é muito importante. Então, desde já, muito obrigado. Exatamente, nós vamos trazer aqui não boas notícias, né? Infelizmente, o Abrigo São Lázaro vem passando por muitas dificuldades, como sempre veio ao longo dessas 3 décadas, né? Resgatando animais e transformando vidas. Só que o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando. Tanto que hoje no Abrigo São Lázaro nós temos abrigados mais de 1.200 animais entre cães e as dificuldades só crescem, né? É começar pelo básico, que é a ração, que nem sempre tem, a gente está sempre postando stories, sempre postando publicações aí pedindo ajuda. O abrigo é aberto a visitas para que as pessoas possam conhecer e sentir o impacto da nossa dimensão, da nossa realidade de perto. E hoje por dia nós gastamos aqui no abrigo cerca de 360 quilos de ração, e eles só comem uma vez. Isso por dia dá em torno de R$ 2.700. Por mês ultrapassa R$ 80.000 brincando. Então, para você ter ideia, só o básico, que é a alimentação, porque a fome não espera, já ultrapassa 80 mil por mês, só de ração. Mas hoje quem são os colaboradores? São pessoas da comunidade civil? Você tem algum órgão, algum município, o Estado? De que forma que chegam essas colaborações? E assim, a gente sabe que o aperto é grande, mas como vocês estão abertos ainda, né? Porque a gente sabe que é muito complicado disponibilizar desse valor diário, né? Exatamente. Então, hoje nós vivemos apenas de doações, de simpatizantes, de protetores que nos seguem nas redes sociais. O nosso maior meio de comunicação para arrecadar verbas, para manter o abrigo em funcionamento e continuar com a nossa missão, são as redes sociais. Instagram, @Abrigo São Lázaro. Há pouco tempo nós tínhamos fechado um convênio com a prefeitura, há pouco tempo não, há um ano, de R$ 300.000 por ano, que dá em torno de 25 mil por mês, que infelizmente não supre as nossas necessidades, como eu acabei de falar, só de ração é 80 mil por mês, e o convênio chegou ao fim. A gente vai tentar renovar esse convênio, porque já de qualquer forma ajuda. O que eu fico um pouquinho triste é que os abrigos, gente, o São Lázaro, por exemplo, a gente está realizando não só um trabalho de proteção animal, pública também. Se vocês pararem para pensar, a gente acaba fazendo um controle de zoonoses, diminuindo a superpopulação de animais abandonados, conscientizando as pessoas em relação à castração e bem-estar animal, coisa que a gente não vê o poder público fazendo, né? Não somos isentos de impostos, aqui a gente paga energia, cortaram a nossa água, para vocês terem uma ideia, a nossa dívida na CAGES está em R$ 30.000, o que eu acho, assim, um horror. Abrigos, né, a causa animal não ser isenta dos impostos. Então, nós vivemos essa incógnita de não saber se amanhã a gente vai ter ração para alimentar os animais, se a gente vai conseguir mandar um animal que chegou aqui atropelado, com fratura exposta, queimado, que chega aí de diversas situações, então não vou nem falar aqui que são super pesadas, que precisam, né, de suporte clínico veterinário, coisa que a gente não tem aqui. Então, infelizmente, hoje nós não temos apoiadores, nós vivemos mesmo de doações. Então, e a gente estava conversando nos bastidores, você até me contou que algumas pessoas abandonam esses bichos na frente aí do abrigo, né? E isso trouxe, inclusive, um problemão para vocês, porque um dos gatinhos que foi abandonado, ele estava com a FIV, né, que você vai explicar o que que é, e acabou contaminando os outros gatos, e hoje a parte do gatil precisou ser fechada. Exatamente, né? Hoje, como eu falei, nós chegamos ao nosso limite, porque infelizmente tem um teto, gente, tem um limite, e é isso que as pessoas não entendem, né? A maioria das pessoas da sociedade acham que os abrigos são depósitos, e não são depósitos, né? Um abrigo é para ser um abrigo, é para receber um animal quando tem espaço, quando tem condições, porque é para isso que a gente está aqui. Eu quero lembrar que nós não somos obrigados a estar nessa causa, nós estamos aqui por amor, né? A gente não acordou um belo dia, vamos montar um abrigo, não foi uma consequência, nós estamos aqui justamente porque amamos esses seres de 4 patas, né? Que não tem ninguém por eles, mesmo sendo tutelados pelo Estado. Então, hoje, o abrigo está
cachorro dentro do banheiro, no escritório, em todos os cômodos, gente, está muito apertado mesmo. E como você mesmo falou, a gente está com um problema sério no nosso gatil. A gente não divulga o endereço do abrigo para evitar esse ponto de abandono, mas de certa forma as pessoas acabam conseguindo encontrar o endereço e abandonam aqui. E aqui é uma avenida. A gente não pode simplesmente abrir a porta, ter ali uma caixa de gato, um cachorro abandonado e soltar. A gente não vai fazer isso. Por vários motivos, né? Primeiro, porque somos protetores. Segundo, que aqui é uma avenida, a gente soltou, o animal vai morrer atropelado. Então, a gente tem que colocar para dentro do abrigo mesmo. Hoje, nós temos 1.200 animais, desse total, 146 são gatos. O nosso gatinho está totalmente fechado, assim como todo o abrigo. Porém, com um probleminha a mais no gatinho, porque está totalmente infectado por FIV. Para quem não sabe o que é FIV, FIV é um HIV felino, não tem cura, acabou pegando desses gatinhos que deixaram aqui na calçada, colocou para dentro do gatil, porque não tinha outro espaço, só tinha um gatil para os gatos. Não conseguimos mandar para a clínica, porque estamos devendo R$300 mil em uma única clínica, são 3 clínicas. Então, assim, eu até entendo eles não receberem mais, né? Qual é a clínica que vai deixar você dever fiado essa quantia absurda? Então, eles já fazem muito pelo abrigo, eu sou muito grato. Mas, infelizmente, não é só assim, chegar e jogar aqui dentro como se fosse um depósito. Tem acompanhamento veterinário, tem que fazer alguns testes. E foi no que resultou. Pegamos um gatinho que estava infectado, que acabou infectando todo o gatil. Por isso, não podemos mais receber gatinhos no abrigo, nem cães, né? Mas gatos, principalmente. Só para poder deixar claro que você explicou aqui muito bem, a FIV é uma doença que é como se fosse um HIV felino, né? O gato não tem cura para o gato, eles transmitem entre eles através do arranhão, da mordida, mas é um vírus ou é uma... O que é essa patologia? É um vírus. É um vírus? É um vírus. É um vírus tido por secreção. Então é muito fácil se contaminar. É só entre eles, tá? Não passa para cachorro, não passa para ser humano, só entre os gatos. Sim, a gente colocou o gato no gatil, com o gatil todo infectado. É uma sentença que a gente está dando para o animal ali. Por isso que a gente não está mais recebendo animais aqui dentro. Inclusive, é isso que eu ia te comunicado. É isso que eu ia te perguntar. Então, esse HIV felino, só para ficar claro, os gatos eles não serão sacrificados porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e não passa nem para humanos e nem para os cachorros, né? Não. Como todos já estão infectados, o que vocês estão fazendo de forma preventiva e paliativa é não receber mais nenhum gato para se contaminar. Mas o que acontece agora com esses gatos? Exatamente. O que acontece com esses gatos contaminados aí no seu gatil? Então, aqui a gente tem uma política de proteção animal aqui dentro, né? Muitas pessoas perguntam, tem que eutanasiar, né? Se não tem cura, e não é bem assim que acontece, gente. É óbvio que a gente não vai ser egoísta a tal ponto de ver um animal no sentido muito doido e deixar ele morrer até a morte, porque a gente simplesmente não quer que eutanasiar, quer ele perto da gente. Enquanto o animal está vivo e a gente está conseguindo manter aquele animal, dar uma qualidade de vida com o tratamento, o animal está comendo direitinho, com as necessidades básicas, tudo ok, como defecar, urinar, sem problema, o animal fica ali com a partir do momento que o animal começa a sentir muita dor, começa a sofrer, começa a emagrecer por conta desse problema e não tem mais jeito, a gente tem que passar para a parte mais triste, que é da despedida, né? Que é da eutanásia. Mas o que a gente puder fazer para manter esses animais vivos aqui até o fim, a gente faz. Apolo, você tem veterinários aí que contribuem, né, colaboram, aliás, são pagos para poder ajudar, né, aí a estadia desses animais. O que dizem esses veterinários? Qual que é o protocolo correto? Eu sei que você, como protetor de animal, vocês têm a política do abrigo, mas o que os veterinários, os especialistas dizem desse gatil que está contaminado com FIV? Então, graças a Deus, nós temos a sorte de estar rodeados de profissionais da medicina veterinária que têm um coração de protetor, né? Porque, infelizmente, muitos veterinários aí que não têm esse coração, não têm essa empatia. Então, o único protocolo que eles passam para a gente é não recebam mais animais, não coloquem animais no gatil. E óbvio, né, gente, a gente jamais ia fazer isso com um animal porque a gente estaria aplicando ali uma sentença de morte, seria inclusive até um crime, né? Então, eles lutam junto com a gente, inclusive, são 3 clínicas veterinárias, Vet Clínica 24 horas, Salão Dog, e aí a Vet, que é a do Dr. Vilas, que toda quarta-feira está aqui ajudando a gente com o tratamento de alguns animais. Todos esses veterinários são pagos, óbvio que eles dão desconto, mas como a nossa demanda é muito grande, afinal são 1.200 animais, e está sempre chegando animal aqui, gente, as pessoas não têm mais medo de abandonar aqui, mesmo com cão
abandono, a gente denuncia e não dá em nada, porque há uma falha muito grande na justiça em relação à proteção animal, né? Temos leis, mas não temos fiscalização. Então, é muito complicado. Agora, quais são os sintomas que esses gatos eles têm? Porque para ficar claro para o público que você não está fazendo nada de errado, né, Apolo? Porque assim pode um falar assim, poxa, mas se os gatos estão contaminados com uma doença tão grave e por que continua lá, enfim. Só para explicar quais são os sintomas, você já me explicou que quando chega num estágio onde não está mais comendo, onde não está mais fazendo cocô, nem xixi, começa a emagrecer, já é o alerta para poder ir para a eutanásia, né? Mas antes disso... Exato. Como que eles ficam? Quais são os sintomas? O que eles apresentam com essa doença grave? Então, antes de mais nada, gente, eu quero deixar bem claro que nós vemos os animais, nós não nos vemos superiores aos animais, né? Os animais estão aqui com a gente, não para a gente, para nos satisfazer, nada desse tipo. Então, é a mesma coisa que acontece com um parente, um familiar, uma mãe, um irmão, um tio, uma avó. Se ele está com uma doença terminal, você não vai eutanasiar o seu parente, seu pai, a sua mãe, porque simplesmente aquela doença não tem cura, mas tem tratamento. Então é isso que a gente faz aqui, né? A gente cuida desses animais até o fim, até onde a gente consegue, entregando ali aquela dignidade que eles não tiveram na sociedade, porque vale lembrar que todos esses animais foram abandonados, não existem animais de rua, existem animais abandonados. Então, passando por sintomas, gripe, o emagrecimento, queda de pelo, diarreia, às vezes sangue nas fezes, aí que a gente passa diretamente para um teste de FIV, né? A gente manda para fazer um teste, graças a Deus nós conseguimos testar todos os gatos do abrigo, mesmo sabendo que o gatinho estava todo infectado, a gente tinha que ter uma certeza, né? Porque é uma doença é um vírus muito contagioso. Entrou ali, teve contato com outros gatos, é fatal. Não, isso daí foi muito interessante, essa correlação que você fez, porque esses gatos, eles entram numa fase paliativa, digamos assim, né? Então, é claro Isso. que não vai matar, passar pela eutanásia um gato que ainda está naquele tratamento paliativo, que está recebendo cuidados e tal. Mas é Isso. só de entender que você já fechou esse gatil e que você não tem mais condições de receber, já também mostra a responsabilidade que vocês têm com esses animais e com outros que viriam, né? Exatamente. Inclusive, eu queria muito pedir a todos que ajudem os abrigos, não só o abrigo São Lázaro, eu estou vendo muitos abrigos fechando as portas, eu estou vendo muitos protetores desistindo da causa, eu mesmo já pensei várias vezes, porque não é fácil você lidar com a responsabilidade de cuidar de mais de 1.000 com contas, dívidas altas em clínicas veterinárias, sem voluntários, porque a gente não pode contar com voluntários, né? Voluntário vem um dia assim, não vem outro dia. Dentro do abrigo não é só limpeza, a gente acorda muito cedo para limpar, mas tem animais para medicar, tem cachorro para banhar, tem pulverização para evitar um foco de carrapatos, tem animais deficientes que trocam curativos todos os dias, que usam fraldinhas, tem animais que não comem ração, que a gente tem que estar preparando uma papinha. E o abrigo está tão lotado, que, como eu falei, a gente não está mais recebendo animais, mas abandonam aqui. Nós temos uma garagem, o meu tio, que é metalúrgico, está sempre fazendo aqui a manutenção dos portões do abrigo, né? Porque vai deteriorando e tem que trocar. A nossa garagem está abarrotada de animais, né? Ele teve que fazer lá uma gambiarrazinha para poder colocar os gatos que estão abandonando aqui na porta. E os cães também, tem cachorro amarrado, tem cachorro no refeitório, tem cachorro em todo canto. E isso, gente, é o seguinte, quando a gente fala que não pode receber, é porque não pode mesmo. O abrigo não é um depósito. Quando você coloca muitos animais juntos, você está entregando ali um risco muito grande para esses animais, né? Ele está sujeito ali a pegar sarna, a pegar sinomose, a pegar a FIV e a pegar diversas outras doenças. Os filhotes que abandonaram aqui na porta estão com sarna, a gente posta nos stories, pede pelo amor de Deus que não façam isso, explicam a situação, mas continua acontecendo. Inclusive as pessoas costumam até ser grossas com a gente, que chegaram aqui na porta do abrigo, falando palavras comigo de baixo calão mesmo, me esculhambando. Ah, você vai ter que receber, se você não receber, você não é protetor, você é uma farsa, você não sei o quê. Eu mostrando toda a situação do abrigo, né? Todos os animais aqui um em cima do outro, quando você realmente quer ajudar, você procura uma solução, porque a gente dá outras soluções. Não posso receber, mas posso te ajudar divulgando nas redes sociais, posso te indicar lar temporário. Quem quer ajudar um animal, não faz desse jeito. O abrigo não é a primeira opção, é a última opção, porque os abrigos, eles são melhores do que a rua, mas eles nunca vão ser melhor do que um lar. Então, eu queria que isso entrasse na cabeça das pessoas, parem de tentar terceirizar o problema de vocês. Né? Todo cidadão, todo mundo pode fazer a mesma coisa que um abrigo com protetor independente faz. Você pode ir numa clínica, pode abrir uma conta fiado, pode pagar uns pouquinhos, pode fazer uma vaquinha, pode dar um lar temporário na sua casa. Se os protetores enchem suas casas de animais, você também pode fazer. Então, assim, esse é o momento para que as pessoas voltem
de caridade, sabe, para ajudar os abrigos, porque está muito séria a situação, está muito sério. Se você me der uma licencinha, Paulo, eu vou até pedir de forma muito, de coração mesmo, que o prefeito Sarto olhe de forma mais humana para essa causa animal. A gente sabe que esses bichos que são abandonados, foi justamente o que o Apolo falou, né? Pega na rua, acha que vai jogar lá no abrigo São Lázaro, vai resolver o problema. Pelo contrário. Vai piorar o problema do abrigo São Lázaro, não vai resolver o problema do bicho que está abandonado. E por isso que, inclusive, tem alguns projetos de vet móvel, né, espalhados por Fortaleza, para poder auxiliar na castração. Eu mesma já utilizei esse serviço vet móvel para poder castrar os gatinhos do meu condomínio. Porque nem a gente que gosta de animal, a gente tem que respeitar também quem não gosta, né? Então a gente às vezes abraça a causa animal, quer alimentar o bichinho, enfim, mas tem gente que não gosta e a gente tem que respeitar. Então esses projetos que existem, eu estou aqui fazendo um apelo para o prefeito Sarto, até para o próprio governador Eumano, para que tenha uma saída. A gente sabe que o abrigo São Lázaro, ele vem desde o seu bisavô, né, Paulo, é isso? Exatamente, começou em 93 com meu bisavô, com um cãozinho que ele encontrou dentro de uma lata de lixo, gente. Na verdade, ele estava passando com a minha mãe e tinha uma moça com um cachorro com a barriga d'água, um filhote, e ela estava simplesmente jogando o animal no lixo como se fosse assim, um objeto, alguma coisa que tivesse vencida. Ele até ofereceu ajuda, porque ele tinha essa mania de ajudar, né, de estar ajudando as pessoas com os animais, mas ela disse que não queria ajuda porque o animal não prestava mais. E eu fico muito triste porque não mudou, a realidade continua a mesma. As pessoas tratam os animais como se fossem objetos, e não, gente, a partir do momento que você abandona um animal, você está sendo um criminoso, porque abandono é crime, e você também pode ser condenado a crime de saúde pública, né? Você está levando zoonose ali para a sociedade. Então, eu acho que a gente deveria ter matérias, inclusive, sobre causa animal nas escolas, porque sempre digo, e todo mundo diz, que as crianças são o nosso futuro, né? Então, a situação continua muito séria. Eu queria muito, sim, que o prefeito, o governo, realmente olhasse de fato com um olhar mais aberto para a causa animal, até porque os animais são tutelados do Estado. Agora eu pergunto, imagina só se todos os protetores, que já estão muito cansados, hoje mesmo eu vi um amigo meu chorando nas redes sociais, desesperado, vendo Deus e o mundo, com vários animais em sua casa, em lares temporários, sem apoio nenhum do governo, do poder público, da prefeitura. Imagina se todo mundo desiste. O caos que ia ser todos os abrigos abrindo as portas, soltando esses animais em situação de rua. O que o poder público faria? É interessante porque você não está trazendo aqui para a tua causa, né? Falando assim, não, vem aqui, ajude o abrigo São Lázaro. Você está dizendo de forma generalizada que o poder público precisa ter uma instituição, uma ONG, uma casa que possa ter veterinários pagos pelo Estado, que o Estado possa comprar ração para esses animais, que o Estado ou o município possam, de alguma forma, trazer esse trabalho de castramento, né, desses animais de rua, porque não adianta só alimentar, porque a gente vai aumentando a população desses gatos que não estão castrados. E eu achei muito interessante a tua fala, porque você está justamente abraçando uma causa geral aqui do Estado do Ceará. Você não está falando só por Fortaleza ou só pelo abrigo São Lázaro. Você está querendo que a causa seja vista e ouvida no Ceará todo e, assim, claro, no Brasil, mas a gente sabe que outras ONGs espalhadas aí pelo país enfrentam os mesmos problemas e a tua causa ela é muito nobre e é incrível a forma que você trabalha, trazendo aí desde o seu bisavô. São 93 anos de história já? Exatamente, o abrigo foi fundado em 93, são 3 décadas, né? A gente já está com 30 anos aí resgatando esses animais, reabilitando esses animais e disponibilizando-os para uma adoção responsável. Então, mas infelizmente a gente fica com muito medo, sabe? Com muito medo mesmo, porque já chegou tempos aqui que a gente viu os animais 3 dias sem comer. Né? E outra, a gente tem que estar bem, né? A gente acaba lidando com a vida e a morte todos os dias. Quantos animais não abandonam aqui na porta, atropelam aqui, a gente não consegue levar a tempo na clínica veterinária porque não tem um transporte, porque o Uber não leva. Realmente não tem políticas públicas para os animais, né? Então a gente acaba lidando com isso todos os dias, animais com fome, sem ter o que comer. O nosso psicológico fica muito abalado. A minha mãe, que é fundadora do abrigo também, que fundou junto com meu avô, meu bisavô, está afastada, cheia de problemas psicológicos. Sabe? Ela adquiriu muitos problemas. Nós não temos apoio algum do poder público. E vale lembrar mais uma vez que os animais são tutelados do Estado. E a gente não vê essa tutela acontecer de jeito nenhum. Nós precisamos sim de castração estadual já. Não existe... A gente só vai conseguir acabar com isso
Apolo, desculpa te interromper. Não existe nenhum órgão estadual que faça essa ajuda, só para eu entender. Não, não tem. Certo. É muito triste. É muito triste. A gente aqui são invisibilizados todos os dias, né? Tem suas vidas invalidadas. A começar, gente, eu não julgo só, não culpo só o poder público, mas a sociedade também, né? Você que tem um cãozinho em casa, que deixa seu cãozinho dar aquela velha voltinha sozinho, sem coleira, sem guia, sem que você esteja acompanhando esse animal, você está cometendo um grande erro ali. Ele pode comer veneno, ele pode morder alguém, ele pode ser atropelado e pior, ele pode reproduzir com animais em situação de rua, aumentando a superpopulação de animais. Então nós temos que se conscientizar, a internet está aí, as redes sociais estão aí. Todo mundo hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso à informação. Então a gente tem que se unir, porque senão uma hora, a gente vai chegar um momento que não vai dar mais. Não vai. Eu estou vendo muitos abrigos fechando as portas. Muitos abrigos fechando as portas. Muitos animais que estão perdendo a chance de mudar, de ter uma segunda chance, porque nós não temos apoio. Não temos. Apolo, eu queria agradecer demais a tua participação aqui. A gente sempre, a gente gosta de trazer boas notícias, mas dessa vez eu te convidei porque eu soube que vocês estão respirando à base de aparelhos já, né, quase para fechar realmente as portas. E isso me deixa muito triste porque a gente conhece o trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho de dedicação, é um trabalho familiar, né, que vocês abraçaram realmente a causa há 3 décadas. Eu falei 93 anos, mas na verdade desde 1993, então são 3 décadas, eu estou corrigindo aqui a informação. E eu queria te agradecer demais, então qualquer coisa pode contar com a gente, viu? Eu agradeço também pelo espaço, mais uma vez, pela visibilidade. Peço a você que está assistindo, que está ouvindo, siga a gente nas redes sociais, @Abrigo São Lázaro, marque a sua visita através do direct para que você possa conhecer a nossa dimensão de perto, porque eu falando aqui são 1.200 eu mostrando, mas é interessante você entrar dentro do abrigo e sentir aquela conexão. E para ajudar, Apolo? Então, você pode entrar em contato através do Instagram ou do WhatsApp 859-8181-0092. Lá nós vamos passar todas as informações de como você pode estar ajudando a ONG. Tem boleto bancário, tem vaquinha, tem Pix, se você não pode ajudar naquele momento. E vamos fazer essa corrente para que a gente não feche as portas, porque a gente está com muito medo. Vai dar tudo certo, pode contar comigo e com a nossa audiência aqui. Obrigada, viu, Apolo? Bom dia. Olha, eu já tô aqui no boa tarde, porque boa tarde. Eu tô correndo aqui, mas é bom dia ainda, que aproveite bem o dia todo aí de sábado e vai dar tudo certo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco você sabia que a má saúde bucal pode ocasionar problemas graves cerebrais, inclusive o Alzheimer? Então não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Manhã Entrevistas e como eu prometi para vocês, está rolando aqui em Fortaleza um congresso brasileiro de halitose. Patrícia, mas tá, e o que você vai falar sobre isso, né? Tem muita coisa para falar, gente. Sabia que a má saúde bucal pode ocasionar problemas, até como Alzheimer? Quando eu li essa matéria, eu pirei, por isso que eu convidei a doutora Bruna Conde. Doutora, eu arrastei a doutora lá do congresso. Muito obrigada pela sua gentileza, pelo seu carinho aqui com o Jornal da Manhã. Doutora, eu imagino que nesse congresso, vários assuntos relacionados com saúde bucal, inclusive é um congresso para falar de halitose que a gente ainda vai falar, mas me chamou muito a atenção que esses problemas bucais podem ocasionar problemas de degeneração cerebral, inclusive, né? Como Alzheimer, como demência, problemas graves e que a porta de entrada é a boca. Como que isso acontece? Então, acho que a maior dica que eu tenho para dar, eu acho que a gente tem que visitar o dentista com frequência, porque muitos problemas na nossa boca são assintomáticos. O que é isso? A gente não sente nada, então às vezes você está se sentindo super bem, está fazendo uma boa higiene, então você até pensa, para que eu vou ao dentista? Qual o objetivo de ir ao dentista? Porque muitas doenças estão lá encobertas que você nem sabe. Igual você falou um pouquinho antes, às vezes tem um dente aberto, uma cárie pequenininha, escondida, que você não está conseguindo visualizar, que você não está conseguindo enxergar. Problemas de gengiva não dói geralmente. Então, para doer, para você sentir algo, começa um sangramento bem sutil. Então, aquela pergunta que até falo, minha gengiva sangra, né? Às vezes, quando eu passo o fio dental, isso é normal? Não, isso não é normal. A gengiva não pode sangrar nem com fio dental, nem com a escovação, nem às vezes. Então, já está te dando um sinal que algo está acontecendo. Então, vários problemas na nossa boca vão causando acúmulo de bactérias nessa região e essas bactérias vão indo para a corrente sanguínea e elas podem atingir diversos órgãos, como, por exemplo, a parte da nossa cabeça.
doença? O cérebro, que aí está atingindo a parte da demência, a parte da cognição, a parte dos movimentos. Então, tem tudo a ver uma relação com a outra. Agora, essa pesquisa que foi realizada, que eu não sei se a doutora está ciente, mas que bactérias foram encontradas, bactérias da boca foram encontradas em pacientes com Alzheimer, é isso mesmo? É isso mesmo, bactérias que são periodontopatogênicas. O que é isso? São bactérias que estão presentes na nossa gengiva e que elas foram em direção ao cérebro da pessoa. Então, ela pode ir para a cabeça, pode ir para baixo, para outros órgãos que também foram encontradas. Então, foi um super achado, porque eles não entenderam como é que uma bactéria que está sempre presente ali na gengiva foi parar em outra região do nosso corpo. Um susto, né? Um susto. Então, eles começaram a investigar vários casos, hoje em dia já estão sendo investigados. Então, os médicos eles já estão mais atentos a essa relação da boca com o nosso organismo. Doutora, nesse congresso está sendo falado sobre a litose, né? E a gente sabe que a litose é algo muito incômodo, né? Mas a litose nem sempre está só relacionada com a má saúde bucal. Ela pode também apresentar e mostrar outros tipos de doenças, né? Eu queria que a doutora explicasse esses dois lados da litose. Com certeza. Por que está tendo esse congresso aqui em Fortaleza? 40% da população tem mau hálito. Então, a gente acha que é algo que poucas pessoas têm, né? 40%, muita gente tem, mas eu estou falando daquela litose patológica, que é um problema mesmo, porque o fisiológico é aquilo que todo mundo pode ter. Então, quando a gente acorda de manhã, quando a gente come certos alimentos, quando a gente está em jejum prolongado. Agora, o patológico é um problema que pode estar acontecendo. E aí foi o que você mencionou. Geralmente, quando você está com uma litose, sendo que é um problema, algo no seu organismo não está bem, não está funcionando tão bem, que gerou um odor saindo da sua boca. Então, olha que legal. Então, às vezes, eu já atendi no meu consultório pacientes que estavam com odor. Eu falei, um odor cetônico, que a gente fala, que é característico de acetona. Pode ser causado por muitos motivos, dentre eles a diabetes. Olha que curioso. Então, eu já peguei casos de paciente que o problema, a origem de onde estava vindo aquela litose, era o problema da diabetes que causou essa alteração. E não a má hálito. saúde bucal. Exatamente. Só que aí tem um porém. Geralmente está associado com várias coisas da boca, com mais um problema de saúde. Então, por exemplo, o paciente às vezes tinha um problema de saúde bucal. Mas ela intensificou. Perfeito. Mas a diabetes, que aí gerou esse odor cetônico, é um odor muito forte, muito característico. Então, a gente tem que ficar atento mesmo, porque a litose pode ser até um alerta para você procurar ajuda. Ó, será que você está com algum problema de saúde? Será que você está com algum problema no seu coração, no seu pulmão? Algo não está funcionando, a digestão dos alimentos que está gerando esse odor. Então, uma relação muito importante e direta mesmo. Inclusive, doutora, eu trabalhei com uma jornalista, uma amiga lá em São Paulo, que ela descobriu um câncer de pulmão por conta dessa mudança no hálito dela, que realmente o hálito ficou muito relevante. Ela já tinha mau hálito normal, mas intensificou. E a dentista dela realmente pediu para ela fazer uma série de exames, ela estava com câncer pulmonar. Então, assim, é interessante, então, como esse alerta ele pode ser dado através da boca, né? Com certeza. Por isso que o dentista ele tem que estar ciente disso. Eu falo que os médicos e os dentistas têm que trabalhar em conjunto, porque às vezes um pequeno sinal, gente, é uma halitose, mas às vezes é uma halitose com odor fétido, que a gente fala, um odor catavérico, que a gente fala que é tipo cadáver. Olha que legal. Então, tem vários tipos de odores, que às vezes é característico, foi o que você falou, ela já tinha uma halitose, mas estava uma halitose às vezes tão diferente, um odor tão forte, que aí teve que investigar mais profundo e descobrir o câncer. E aí, se não tratar esse câncer, se não for investigado, aquele odor não vai parar. A gente, é claro, é óbvio que se você não fizer uma limpeza gengival, uma raspagem da língua, que a gente vai falar da raspagem da língua, escovar os dentes após a alimentação, pelo menos 3 vezes ao dia, doutora? Isso, pelo menos a gente sempre fala que tem que ser após as principais refeições. Então, seria após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Mas pode ser que seja necessário mais. Existe algum teste para poder saber se aquele hálito está comum ou não? Existe. Hoje em dia a gente tem aparelhos que checam o hálito do paciente. Então a gente consegue saber se você tem mau hálito ou não, inclusive qual o grau do seu mau hálito, porque ele tem mau hálito leve, moderado e severo. Então a gente consegue saber através de uma máquina hoje em dia. Claro que hoje em dia também a gente faz o organoléptico, que a gente fala, que é o cheiro mesmo bem próximo do paciente. Então a gente mede a distâncias curtas, distâncias maiores. O profissional faz isso e pode conferir com uma máquina isso também. E como que é esse teste? Pega aqui a mãozinha e faz... Então, assim? ótima questão, Patrícia. Foi ótimo você falar sobre isso. Quem estiver me assistindo, quem estiver assistindo pelo YouTube, quem nunca juntou as 2 palmas da mão e colocou assim e fez um bafão assim, então, pra poder sentir. Prepare-se, Patrícia, Me que conta. Isso é um mito. Me Você conta. acredita que todo mundo que faz conchinha,
que lambe o punho, vários tipos de testes que você faz, pode ser que não detecte o seu hálito. Por quê? O mau hálito é igual um perfume. Você passa todo dia o perfume, você acaba sentindo, mas você não tem noção daquele perfume. Quem convive com você que acaba sentindo. O mau hálito é a mesma coisa. A gente fala que o nome disso é fadiga olfatória, que é quando você se acostuma com o próprio odor. Eu não falo só do hálito, a gente fala do perfume, do CC, cheiros corporais, cheiros da roupa. Então, às vezes, a pessoa até você fala, como é que essa pessoa não está sentindo esse cheiro? Ela não está porque ela se acostumou. E quando você faz isso, às vezes você está sentindo o cheiro do ar que está ali, da saliva. Olha que curioso, a gente acha que saliva tem que cheirar muito bem, né? Saliva já não tem um cheiro bom. Então, se você faz lamber o punho ou jogar um ar e às vezes tem gotículas de saliva na sua mão, você vai sentir um cheiro ruim. Aí você vai falar assim, eu acho que eu tô com mau hálito, acho que não tá bom. Então, pode gerar uma certa confusão. Então, a gente só sabe se a gente tem mau hálito ou não através de testes profissionais que vão te falar a verdade e pessoas que você conhece também que vão ter a coragem de te falar. Porque você tem noção, Patrícia, tendo pessoas lá no meu consultório que o marido e a mulher não falam sobre isso. Pais, mães, filhos, familiares não conversam. A gente tem que quebrar esse tabu, né? Exato, por isso que eu tô aqui para poder ajudar tantas pessoas para a gente poder informar, porque é algo que a pessoa, coitada, ela não sabe disso. Se ela souber, ela vai procurar ajuda. Como chegar numa pessoa... Eu já fiz isso e também não me incomodo se chegarem para mim e falar, Patrícia, hoje o negócio não tá legal. Mas de que forma que aborda um colega de trabalho, sei lá, um familiar... Eu sei que você não é psicólogo, você é dentista. Sim. Mas você explica um jeitinho para que esse familiar possa dar essa orientação? Com certeza. Eu brinco que eu não sou psicólogo, mas eu acabo sendo. Imagina as histórias. Eu queria escrever um livro de tanta coisa que eu escuto lá no consultório. E a gente tem que ser psicólogo mesmo, porque a pessoa abre a vida dela. O mau hálito vai gerando vários problemas. E a questão de estima também. Total, autoestima, né? Relacionamentos, trabalho. Tem pessoas que são demitidas ou que não conseguem falar de perto do alguém do trabalho por vergonha sobre isso. Então, o que acontece? Eu sempre falo para você focar em saúde. Então, você não fala, olha, você tá com bafão, você tá com um cheiro ruim. Você fala, olha, eu senti um cheiro diferente em você hoje. Sabia que eu fiquei sabendo que às vezes pode ser um problema de saúde que você tem. Então, focar muito nessa área de saúde, sabe? Olha, eu tô te alertando. Como prevenção, Exato. alerta. Olha, às vezes é algo que está acontecendo com a sua saúde, você nem imagina e pode estar começando pelo seu ar. Então, não deixe de procurar. Vamos junto, até topa com a pessoa, vamos lá junto. Às vezes também eu tenho algum odor, vamos lá descobrir. Então, essa é uma dica. Outra dica, eu tenho um programa chamado Hálito Amigo, que você pode denunciar de forma anônima a pessoa, que a gente entre em contato por e-mail, por telefone, para poder avisar essa pessoa, porque muitas pessoas não têm coragem de falar. Como que é esse Hálito Amigo? Você tem lá no meu site, você entra Qual e aí que você... é o site, doutora? www.doutorabrunaconde.com.br. O Conde é com I no É final? com E, Conde. Porque eu sou carioca, eu falo Conde, né? É. Com D. É só com E no final, mas não tem acento nem nada. E lá tem o espaço Tem pra o espaço do Hálito Amigo, que aí você manda, então ajuda pessoas do Brasil todo. Porque, porque você não um telefonema, tem coragem, sim, você não tem coragem do seu chefe, de você falar com o seu chefe. Mas conta uma história, quando alguém já recebe milhões. Então tem pessoas que recebem e acham que é brincadeira, porque acham que não, eu não tenho. Porque uma pessoa não sabe que tem, então ela acha que é uma brincadeira. Não, eu não tenho. Então eu já recebi feedbacks da pessoa falando, olha, eu não sinto, então às vezes é uma brincadeira, então a gente fala, olha, então a gente convida você a procurar profissionais. Eu indico, se não está na minha cidade, eu indico profissionais das outras regiões para poder te ajudar, para você ver pessoalmente se você tem ou não. E outros, tem pessoas que não respondem, né? Visualiza, não responde, que às vezes a gente manda mensagem, se não atende. E tem outras pessoas que foram atrás, que agradeceram muito, que querem às vezes saber quem foi que mandou a mensagem. A gente fala, não podemos falar, porque é assim que funciona, é com esse objetivo. Deve ser né? o serviço exclusivo no Brasil, nunca ouvi falar. Não, então a gente tem uma Associação Brasileira de Halitose, que já criou isso muito também. Então é algo que a gente vai criando para ajudar as pessoas. E eu também me coloquei no lugar, porque de verdade, até eu como especialista, eu não saio abordando as pessoas na rua, oi, eu sou especialista em mau hálito, sabia que você está com mau hálito? Não vou fazer isso, sabe? Então eu sei que é algo que você tem que ter intimidade, tem que ter um momento para entrar nessa conversa. Você não chega abordando, se não ficar algo ofensivo, ficar algo constrangedor para a pessoa. E a gente não pode gerar esse desconforto. Eu acho muito interessante esse assunto, né? Porque a gente está falando de prevenção, mas quando a pessoa procura o teu consultório ou qualquer outro consultório dentário, existe um tratamento para a halitose? A pessoa pode melhorar aquela situação ou não tem cura? Com certeza. Por isso que a gente incentiva tanto procurar ajuda, porque geralmente as pessoas acham qual o tratamento de halitose? Escovar os dentes, beber água, escovar a sua língua. Claro que isso é o básico, isso você tem que fazer, só que você tem que saber como fazer. Porque muitas pessoas acham que sabe escovar a língua. Eu escovo a língua. Escova forte, sangra a língua,
piora o acúmulo na sua língua. Então, até a força, os movimentos, a frequência é importante você saber. E muitas pessoas têm um acúmulo na língua e nem sabem. Acham que aquele acúmulo é algo normal. É saburro que Perfeito, essa burra lingual. É uma Saburra. massa branca na língua, ela começa branca, mas dependendo dos seus hábitos. Se você fuma, o que você consome, ela pode ir mudando de cor. Então, ela tem colorações diferentes. Ela pode ficar amarelada, esverdeada, marrom, preta, então tem muitas cores na sua língua. Então isso já começa até um teste para vocês fazerem. Olha no espelho, olha como está a cor da sua língua. Viu que está com uma cor alterada? Às vezes você tem saburra lingual. E geralmente a litose é causada por isso. E aí o profissional, o que ele vai fazer? Ele vai te orientar sobre a higiene, ele vai fazer uma raspagem profissional na sua língua de forma correta. E hoje em dia a gente tem a laser terapia. É um tratamento que a gente aplica laser na língua, indolor, que ajuda a soltar essa camada de saburra lingual e não formar novamente. Então tem tratamento efetivo nisso. E mais um detalhe, Patrícia, que muitas pessoas também não sabem, o mau hálito vem muito causado de boca seca. Geralmente, quando você tem baixa salivação, você tem mais tendência de ter o odor. Aí o que você pensa? Vamos beber água sempre, porque vai hidratar. É uma das coisas. A gente tem como estimular a sua salivação. A gente faz teste de saliva no consultório, que é chamado de cialometria, para saber qual é a qualidade, a quantidade da sua saliva, como é que é o pH, como é que é a cor. Dependendo do resultado, a gente faz estimulação das suas glândulas. A salivação volta a trabalhar junto com hábitos e aí seu hálito volta a ficar normal. Então não é normal ter mau hálito, a não ser os momentos que eu falei para vocês, o fisiológico, que alguns momentos da nossa vida você vai sentir, mas muitas pessoas têm o patológico e tem que intervir nesse patológico. Qual que é a função da saliva, doutora? Muitas funções. A salivação ela não é só importante até para a boca. Para a boca ela é importante porque ela lubrifica, ela está sempre limpando. Então a gente acabou de se alimentar, a saliva vem limpando a sua boca de forma natural, é algo natural que você tem. Por isso você tem que ter a salivação muito boa. E aí o que ela vai fazer? Ela vai limpar, então ela vai ajudar a prevenir problemas de gengiva, problemas de cárie, manchamento dos dentes. Às vezes seu dente é mais manchado porque a saliva não limpou como deveria. Além disso, problemas na hora de engolir certos alimentos. Tem pessoas que às vezes sentem um bolo, nosso alimento não desce como deveria porque sua salivação não ajuda. Problema na digestão dos alimentos. Então, às vezes, a sua digestão, a sua absorção não é boa por conta de um problema lá da sua saliva que deveria estimular. Então, você vê, ela é focada em muitas coisas, não só a boca, como no organismo também. Tá dando uma aula aqui, doutora. Eu amo falar sobre isso. Meu Deus, que legal, porque eu já falei sobre muitos assuntos aqui relacionados à saúde bucal. Eu gosto muito de pautas sobre saúde, né? Então, sempre que eu posso, eu trago. E eu mesma vou trazer uma experiência, porque eu tenho muito refluxo. Sou muito ansiosa, como fora de hora, enfim. E o refluxo, ele tava num grau master, assim, né? Sim. E a nutróloga pediu para que eu começasse a fazer, eu já raspava a minha língua, mas que começasse a fazer de forma assim, acordei em jejum, já raspo a minha língua. Assim, eu melhorei demais o refluxo, demais, porque o que ela me explicou? Que é aquele acúmulo de essa burra, né? Isso, essa burra. Que quando a gente acorda, o organismo ele trabalhou para jogar todas as toxinas ruins para a boca, né? Então aquela saburra que está lá não é coisa boa para eu engolir de volta. Maravilha. Depois você vai me explicar. Sim. Mas ela me explicou mais ou menos assim. Então que quando eu acordasse, a primeira coisa, nem escovasse os dentes, não tomasse água. Fizesse a raspagem daquela saburra, para aquela saburra não voltar para o meu organismo, justamente para melhorar o refluxo e para eu não mandar de novo aquelas bactérias e enzimas não legais que o organismo expeliu. É isso? Perfeito, exatamente isso. Isso é uma dica super legal, não só para quem tem refluxo, para pessoas que têm tendência de formar uma saburra, para ter mau hálito, enfim. É uma dica super legal para vocês. Acordou de manhã, antes de escovar dente, antes de beber água, primeira coisa que você vai fazer em jejum é raspar sua língua. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas eu tenho ânsia, ai doutora, eu não vou conseguir, me dá um nervoso de manhã de raspar a língua. Então calma, tem várias dicas para ânsia que eu vou dar para vocês. Então dá aqui, ó, nessa então, câmera. Primeira dica, começa limpando a sua língua na ponta dela. Geralmente a gente coloca a limpeza da língua lá atrás. Colocou lá atrás, já dá vontade de passar mal. Então, você começa na ponta da língua e vai indo em direção posterior. Segunda dica, não precisa ter a garganta. Muitas pessoas querem limpar até a garganta, não precisa. Geralmente, a gente limpa o terço anterior e o terço médio. O terço posterior um pouquinho, não precisa ir muito lá atrás. E outra dica super legal, olha para a pia. Geralmente, a gente, quando está higienizando a língua, os dentes, a gente quer olhar para o espelho. Então, parece que você está empurrando para trás. Quando você olha para a pia, então o cérebro, né, a nossa cabeça vai entendendo que você pode mesmo estar olhando para baixo, não dá tanto incômodo. Você consegue até um pouco mais no fundo quando você olha para baixo. Então, não tem problema. E qual posição? A raspagem para frente
Ou pode fazer ao contrário e depois trazer? Aí depende do que você está utilizando. Existem vários raspadores de língua. Tem raspadores que você puxa assim, tem raspadores que tem escovinha com cerda. Então, até pra gente saber qual é o melhor raspador para você... Meu pai raspava a língua até com colher. Exato, tem pessoas que raspam com colher e dá certo. Por isso que eu Super, falo. né? É uma receita caseira que dava super certo. É por isso que eu falo, então tem que ser raspador X? Não, às vezes tem Nem pessoas que... gastar dinheiro com isso. Tem pessoas que às vezes com a colher resolve. Deixa Claro aquela que... colherzinha já no banheiro. Isso, tem que ser higienizado, tem que ser só para esse sentido, mas assim, é a melhor opção? Claro que não. Hoje em dia tem raspadores específicos para isso. Tanto que outra dica super importante, geralmente você pensa assim, vou escovar meus dentes com a escova e a mesma escova eu vou utilizar na língua, certo? Errado. Escova para dente tem que ser geralmente macia. Escova para língua tem que ser dura, porque a nossa língua é muito dura. Então, se você escova com uma escova que até passa bactérias do dente para a língua, que não deveria, é muito mole uma escova macia na língua, ela não tira como deveria. Então, se você usa uma escova dura na língua, ela tira melhor. Agora, escova dura não pode ser para os dentes, porque senão causa raízes expostas, sensibilidade. Machuca a gengiva, né? Perfeito. Então, por isso que é legal você ter duas coisas diferentes lá no seu banheiro, né? Para diferenciar. Por que a língua tem várias bolinhas, assim, plaquinhas? O que Exato, que são essas são placas? papilas. Geralmente a gente tem até no fundo papilas gustativas, que é onde a gente sente o gosto do alimento, de certos alimentos, porque a gente pode sentir gosto salgado, doce, amargo, azedo, dependendo da posição que está o alimento na sua língua. E temos papilas gustativas ali no fundo que tem que ter até cuidado de higienizar, porque se você acaba dando um problema ali nessa papila, nessa glândula que está ali, pode alterar o seu paladar. Olha que curioso. Então, às vezes, você está sentindo um gosto diferente, porque até pela sua higiene incorreta da língua, você fez errado, você tocou ali nessa glândula, nessa papila, isso pode piorar seu paladar. Então, por isso tem que ter cuidado mesmo. Escovar a língua não é algo tão simples como a gente imagina, mas pode se tornar simples quando você passa com um profissional. Agora, doutora, por que você se especializou em halitose? Teve algum namorado que tinha mau hálito? Graças a Deus, pra eu tô gente. brincando, graças a Deus, porque eu adoro. Olha, o pessoal até fala, Bruna, como é que você tem coragem de cuidar de halitose? Porque eu cuido de casos muito graves. A gente pensa que aquele bafinho, aquele... Não, eu tendo coisas muito severas e eu falo que eu adoro esses severos porque eu transformo a vida da pessoa. Eu acabei indo para essa parte de halitose porque eu sou periodontista, que é um especialista em gengiva, saúde bucal, e a saúde bucal está totalmente relacionada com o hálito. Eu atendia muitos pacientes com mau hálito e eu não conseguia ajudar só cuidando da gengiva deles. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa por aí que dá para eu ajudar mais. Fui me aprofundando, fui estudando e aí que tá. Eu comecei a ver que eu mudava a vida das pessoas. As pessoas começaram a se casar indo no meu consultório. Estima, Doutora, né? eu comecei a namorar, eu me casei. Falar em público. Consegui um emprego. Agora eu dou palestra e antes eu não conseguia. Quando eu comecei a escutar esse retorno, eu falei, nossa, isso daí é uma coisa muito legal. E outra, Patrícia, poucas pessoas cuidam dessa área. Não é qualquer dentista que cuida de halitose. É o Maria dizer, procure seu dentista, fale sobre mau hálito. Claro que ele vai te dar dicas básicas, práticas, mas tem muito além. Tem testes, tratamentos específicos. Eu falei, poxa, tá, é uma área que pouco se fala e muito se necessita. Então eu vou atrás. E aí eu adoro conversar, eu adoro saber as histórias. Eu tenho uma área lá no meu consultório que eu falo que é um cantinho antenado, é um confessionário, que você senta, você me conta sua vida toda. Eu adoro, porque aí eu vou relembrando. Se não fosse dentista, seria jornalista, Total, talvez. eu amo conversar. E aí o que acontece? É muito legal, porque quem sofre de halitose, ele precisa de um profissional não só bom lá atuando, ele precisa disso. Da nossa conversa, da nossa troca de olho a olho. E quebrar esse tabu, né? E quebrar. E outra, seja de uma forma leve, Patrícia. Não adianta eu falar uma coisa super padrão pra você. Olha, as bactérias X, você não quer saber disso. Você quer tratar o seu mau hálito. Então eu tenho que falar até de uma forma clara, bem básica pra você entender, porque senão fica algo flutuando e você tem que entender a minha informação, né? Perfeito. Doutora, eu acho que a gente falou tudo, né? Sim, com certeza. Tem mais alguma coisa que está faltando, que a senhora queira acrescentar? Sim, eu só quero terminar porque você perguntou do refluxo. Eu acho Sim. interessante sobre isso, que muitas pessoas acham que o refluxo pode causar mau hálito. Pode sim. Então não é algo realmente, será que é da minha cabeça? Pode sim, só que é uma dica então para a gente fechar, que muito tem de mito aí pela internet que vocês vão ver. 2% do mau hálito vem causado do estômago. Então, problemas de refluxo, problemas gástricos, a gente acha que é a primeira porta de entrada do mau hálito. Pode ser, mas 90% vem da boca. Então, o que eu peço para vocês que têm dúvidas sobre mau hálito? Procurar um dentista especialista em halitose. Claro, se ele precisar de um gastro,
de um otorrino, que 8% vem do nariz e garganta. Multidisciplinar, psicólogos, né? Beleza, ele vai trabalhar em conjunto com outros profissionais para poder você se cuidar. E mau hálito tem tratamento, tem controle, não precisa ficar sofrendo com isso. E dá para avisar o coleguinha, se quiser. Vamos avisar, por favor, né? Como que chama o Disque Denúncia? Hálito amigo, vamos ser amigo das pessoas, vamos avisar. Qual que é o Disque Denúncia? É, o Disque Denúncia, hálito amigo, se vocês procurarem lá, vocês vão achar, com certeza. Doutora Bruna Conde, muito obrigada pela sua simpatia, pelo teu carisma. A gente conseguiu falar de um assunto que incomoda muita gente de forma leve, quebrando esse tabu, né, esse protocolo. Então, sempre que estiver aqui por Fortaleza, me avisa para poder te receber aqui no nosso estúdio. Com certeza, muito obrigada, amei participar. Manda um recado aí para o Disque Denúncia. Isso, pessoal, se vocês tiverem dúvidas a respeito do seu hálito, não fique com dúvida. Se você conhece alguém que tem mau hálito, denuncie de forma anônima, a gente vai entrar em contato e vamos ajudar esses brasileiros todos. A gente precisa viver sem mau hálito. Amei. Bom, o Jornal da Manhã fica por aqui. Semana que vem a gente traz mais um assunto para a nossa roda de conversa. Muito obrigada, doutora Bruna Conde, que participou aqui do nosso programa muito gentilmente, depois de sair aqui do Congresso em Fortaleza, já está voando já daqui a pouquinho para São Paulo. Então, semana que vem eu trago um outro assunto do seu interesse, a gente se vê, até lá!